Outra coisa, você está no computador? Tô. Tá vendo esses três pontinhos aqui, ali na parte de baixo do Google Meet? Uhum. Isso. Clica neles, por favor. Depois clica em alterar layout e depois em destaque. Tá. Você pode também passar o mouse ali no você, né? Aquele quadradinho lá. Clicar naquelas setinhas para minimizar, para poder enxergar melhor a tela. Uhum. Beleza. Então tá bom. E agora, acredito que isso seria tranquilo para ti, né? Resolver daqui para frente, né? É, não, daí sim. Tá bom. Então não precisamos fazer, mas vamos para a próxima, então. Aí tem que derivar esse cara. Uhum. E daí tem que usar a regra do quociente de novo, né? Mas só que com a É, parte de dentro ali. Por quê? Porque a gente aprende que a derivada do seno, né, tá lá naquela tabela de derivadas, é o menos cosseno. Não, é o menos, cosseno. é menos, É né, menos cosseno, né? Tá certo. a derivada de quem, desculpa, falei besteira, tô pensando em integral. A derivada de quem tá dentro, né, então por hora eu vou deixar dessa forma, cosseno de x sobre y igual a zero. Então, na tabela derivada, tu vê que a derivada do seno é o cosseno. Só que Uhum. além disso tem aquele u' na frente, que é a derivada de quem tá dentro, né? Uhum. Então, fica desse jeito. Então, quem que a gente tem que derivar agora é o x sobre y. Só isso. Sim. Então, agora vamos derivar o x sobre y. Para derivar o x sobre y, tem que usar a regra do quociente mesmo. Deixa eu copiar aqui. E deixa eu escrever aqui que vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido por o de baixo ao quadrado. É a regra do quociente, lembra? Uhum. Dá y menos x sobre y ao quadrado. Calma aí. Pay attention nessa parte aqui, ó. Não é bem isso que tu falou, não. Porque o que que acontece? A derivada do x', se a gente está pensando em derivar em x, vai dar 1 mesmo. Mas a derivada do y não dá 1. Na verdade, a derivada do y em si dá 1, só que depois aparece o dy dx na frente. Essa é a regra da derivada implícita. Agora sim. Essa é a derivada. Então é aí que deu errado quando eu tava fazendo. Tem que lembrar que na derivada implícita, né? Eu vou até te. É porque eu tinha colocado dy dx, fora desse parênteses. Porque, Fora tipo, do parênteses? Como assim? porque na hora que. Sabe um pouquinho? Eu tinha colocado ele aí, ó, no x sobre y. Não, não, não. Tem Depois que do estar cosseno de x e y. Eu tem tinha que estar bem colocado ele ali. atenta aos detalhes aqui, né? Porque causa alguma confusão essa matéria mesmo. Você tem que lembrar da regra da derivada do seno, né? Que é a derivada de quem está dentro, cosseno do que está dentro. Beleza, então tu só escreve isso. Derivada de quem está dentro. Foi isso que eu escrevi aqui. E agora que eu derivo, entendi? Entendeu? Uhum. Agora que eu vou tomar cuidado de derivar. E daí eu acho que tu sabe bem essas derivadas aqui, né? Quando É, não, tem y, deriva isso eu normal, sei. multiplica o dy dx. Eu até deveria ter colocado um aqui, né? Porque eu não sei o quão bem tu tá fazendo essa matéria. Mas de toda forma, tá aí. Agora a gente pode até dar uma simplificada, né? Aqui não tem um. Aqui também, né? Só para simplificar um pouco a vida. Tudo isso seno, é cosseno, né? Cosseno igual a zero. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Aí, o que que dá para fazer já aqui? Pô, dá para fazer várias coisas bem loucas aqui, né? Só que tem que tomar cuidado com todas elas. Tipo, tu pode passar o y para outro lado multiplicando, né? Considerando que ele possa ser zero. E até mesmo tu pode passar o cosseno para outro lado. Daí tu tem que desconsiderar que o x é zero também, porque né, não pode dividir por zero, né? A ideia é essa. Então vai ficar simplesmente y menos dy dx
vezes x igual a zero. Agora vai ficar legal, porque vai ficar dy isolando, né, o dy dx, que é para isso Uhum. que a gente faz a derivada implícita, para conseguir isolar a derivada numa função que é impossível isolar o y. E aí a derivada ficou simplesmente isso. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então, depois de muitas simplificações aí, né? Então teu errinho foi só aqui na hora de interpretar a regra. É, Beleza, não tem problema não. Vamos ver quando? hoje. Meio em cima da hora, mas acho que você tá bem na matéria. Parece que você tá Não, bem. assim, é que a regra mesmo, eu sei, eu não tinha conseguido fazer aí, por exemplo, porque eu achei que eu tinha que fazer a regra do quociente. Aí eu comecei a fazer, ficou muito complicado e a resposta tinha dado diferente. Aí Entendi. eu achei que estava errada. E nessa aí eu tinha colocado a derivada no lugar errado. Uhum. E Mas das as outras outras? todas eu consegui fazer tranquilo. Bom, agora me diz uma coisa. Nessa Hum. próxima lista aí, o que é que você não conseguiu fazer? Então, nenhuma. Nenhuma? É, teve Das uma questão de de taxas simplificação. relacionadas, nenhuma. Aham, nenhuma. Tá, então antes de ir para isso, eu quero mostrar para você na minha apostila, que eu até vou te mandar depois da aula, uma vez que eu acho ela muito boa, vai te ajudar bastante. Tem uma seção aqui de taxas relacionadas aqui. Ó, cadê? Interpretação mecânica, taxa de variação, beleza aqui. É uma questão de tu ter um pouco de abstração, assim, qual curso você faz? É, controle de automação. É, então na tua área você vai precisar de bastante disso, tá? Que é a aplicação prática da derivada, já que você vai ser engenheiro. Então, vamos ver um pouco disso aí, ó. Vamos ver alguns exemplos bem explicados aqui da apostila para depois tentar aplicar lá na tua prova. Uhum, Ó, por exemplo aqui. O lado de um quadrado L em metros está expandido segundo essa equação aqui. Beleza. Eu sei que o lado aumenta em função do tempo. uhum, Onde a variável t representa o tempo, determina a taxa de variação da área desse quadrado em t igual a 2. Ou seja, ela quer saber como é que a área varia em função do tempo em um determinado instante. Tem tudo a ver com derivada, é isso. uhum, Então ele quer saber o que seria o dA dt. Mas ele não nos deu nenhuma equação de área em função de tempo. Eu sei que a equação do quadrado depende do tamanho do lado, né? A área de um quadrado é L ao quadrado, né? uhum, Ele até escreveu aqui. Beleza. Mas eu não tenho como achar DADT porque eu não tenho a equação em função do tempo. Porém, eu posso, né, como ele faz aqui, e essa vai ser a ideia da resolução lá da tua lista, escrever como se fosse uma regra da cadeia. Olha só. DADT pode ser escrito como DADL, DLDT. Porque DADL dá para fazer, é só derivar a área em função do L. E DLDT também dá para fazer, é só derivar o L em função do tempo. E depois multiplicar essas derivadas como se fosse uma regra da cadeia. Beleza? uhum. Então, qual que é a ideia aqui, né? Fazer tudo em função do tempo. Exato, vai ficar tudo em função do tempo para ter a derivada, beleza? Então aqui vamos colocar os terminhos derivados. Então, quem é DADL? E aí, qual que é a derivada de L ao quadrado? Me fala aí. 2L. Pronto, então você tá bem, você tá bem. Chegar em cima da prova, você saber fazer derivada do polinômio, é o que mais tem, sabe? Por isso que eu pergunto. Tem muita gente que me vem pedir aula, assim, em várias situações diferentes, então eu preciso saber exatamente qual que é onde que tu tá, assim, qual é o nível que tu Uhum. tá. Não, não, fazer derivada normal, essas coisas eu sei. É só essa parte aí mesmo que me pegou. Perfeito. E daí a gente tem que derivar o L aqui em função do tempo, que você vai concordar comigo também que fica 2t, né? Uhum, Isso. Então, então é isso, cara. Então a gente vai derivar aí. Só, só tem que lembrar uma coisa, né? Olha só o que apareceu aqui. Apareceu 2L. É como se fosse aquela variável que tu cria lá na regra da cadeia. Se a gente quer deixar tudo em função de tempo, vai ter que substituir ela por 2 mais t quadrado, que foi o que ele fez aqui, tá vendo? uhum, Então, para deixar tudo em função do tempo mesmo. Agora, dLdt quem é? Pegar o 2 mais t quadrado ali da expressão e derivar, que vai dar 2t.
Aí, finalmente, DADT fica desse jeito. Tu chega numa equação em função do tempo, para variação da área, joga o tempo que ele pediu, pronto. Tranquila essa, né? Quando a gente vê assim feito, bastante lógico, né? É porque É, ontem eu tava até vendo uns exemplos, por exemplo, o professor no YouTube e tudo, e os exemplos que eles passavam sempre vinha com a equação e tudo. Aí se você for ver nessa da lista, nenhuma tem a equação. não, Aí, é para criar a equação, né? Do nada, senão fica é, muito fácil. Porque, assim, tu vai ter que sempre criar em função das informações que ele dá e o que ele tá pedindo, né? é, Beleza? uhum, Então, o negócio é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a próxima ali, que é um pouquinho mais difícil. Aqui, a área, suponhamos que um óleo derramado, ou seja, vai se coisar em círculo, né? uhum, E esse círculo, ele cresce cujo um raio, num raio numa taxa constante de 1/2. Então, é 1/2 metro por segundo. Ou seja, o raio está crescendo 0,5 metro por segundo. Beleza. Toda vez que tu vê um crescimento, uma variação, você está falando em derivada. Então, uhum, o que é esse 1/2 metro por segundo aí? É dr dt, porque é como o raio varia no tempo, beleza? tá, Então já temos o dr dt aqui. Vamos ver o que ele pede pra gente. Com que velocidade a área do derramamento do óleo está crescendo quando o raio dele for 20 metros? Então ele quer saber, de novo, quem é dA dt. Porque a variação da área no tempo, né? A velocidade com que a área aumenta no tempo é dA dt. uhum, Beleza? dA dt novamente aqui. Então, novamente, se a gente quer DADT e a gente até tem uma informação já sobre o raio aqui, então vai ficar claramente DADT igual DADR, DRDT. Porque igual lá na regra da cadeia, a gente precisa cortar o que a gente cria, né? Podemos uhum, cortar o que a gente criou, que é o raio aqui, que é aquele elemento que está fora do que está na derivada que a gente quer, né? Não tem raio aqui em DADT. Tem A e tem T, sacou? Só que ele deu informações sobre raio. Então é como se fosse a variável que tu criou para conseguir resolver a regra da cadeia aqui. uhum, Claro que ele já te deu informações bem específicas, né? Então tu não precisa se preocupar tanto com isso. Então, né, o que que a gente tem que fazer aqui? Uma vez que a gente já tem DRDT, tem que achar o DADR, que é pegar o quê? Não tem equação nenhuma aqui, professor. Mas ele falou que é um círculo, certo? uhum, Você sabe qual que é a área do círculo. Então é esse tipo de coisa. Tu vai ter que puxar de coisas que não são cálculo. Lá da geometria, da trigonometria, vai ter bastante coisa. Então, tu sabe que a área de um círculo é πr quadrado, tu vai derivar em função do r e vai ficar 2πr. Tá aí, 2πr vezes dt. E o tudo dt tu já não tem. tinha que estar em função do tempo? Mas calma aí, vai ficar. Ah, Calma. É que nem quando a gente está resolvendo a regra da cadeia. No final, a gente troca o u pelo x, né? Pela expressão que a gente definiu ele em função de x. Vai ficar em uhum, função do tempo. Então, DRDT. Beleza. Agora, qual que é o esquema? O enunciado falou o seguinte, olha só. A velocidade que está crescendo quando o raio for 20. Então, apesar de eu querer de fato uma coisa aqui que dependa do tempo, já que eu quero velocidade, né? Ele deu a informação do raio. Então é esse raio que eu já vou substituir para encontrar a resposta. É justamente nesse raio que tu estava estranhando aqui na equação. Então a gente substitui ele aqui e, por uma questão de unidade física mesmo, a resposta fica em função do que a gente espera, que é metro quadrado por segundo. Ok? Então, uhum, cálculo é assim, você tem que usar o que o problema te deu, né? Se ele não te deu nenhum tempo específico, como foi dado aqui na primeira, por exemplo, usa os dados que você tem. Tem que se adaptar. Não é o tipo de conta que tu vai conseguir decorar algo, entendeu? Você vai ter que se adaptar. uhum, Mas o que eu te digo que você tem que decorar aqui, vamos dizer assim, tem que estar atento ao que o problema está pedindo. O problema pediu área em função do tempo, já escreve DADT. Já sabe que tu vai ter que ter A e ter T nas tuas outras duas derivadas, que tu vai construir mediante o que o enunciado te deu. Entendeu? Então sempre focar no que o problema está pedindo. tá, Escreve primeiro a derivada lá e depois tu pensa no que ele te deu. Tu vai ter que utilizar mediante o que ele está pedindo, na real. Porque problema de cálculo, ninguém impede de colocar um monte de informação que tu não vai utilizar lá. Então, por isso que tu tem que focar no que o problema está pedindo. Essa questão aqui é muito boa, muito boa. Eu vou até fazer ela, tá? Depois tu
Depois a gente pode fazer as da tua lista já. Tá bom. Vou fazer essas aqui, porque essas aqui eu me garanto, né? Não sei, eu não cheguei a ver direito a tua lista lá, porque já tinha me pedido aula à tarde, daí eu não sei se eu vou conseguir todas, mas essas são muito intuitivas, assim, muito úteis. Beleza, já arrumei aqui. Agora, deixa eu pôr lá na minha tela para você ver a conta. Beleza. Uma escada de 510 centímetros de comprimento está apoiada em um muro vertical. Se a extremidade inferior da escada se afasta do muro na razão de 90 centímetros por segundo, então com que rapidez, ó, a extremidade inferior da escada. Tem uns detalhes aqui difícil de tu desenhar na tua cabeça se tu não pôr no papel, entendeu? Então, Uhum. com que rapidez está descendo a extremidade superior no instante que o pé da escada está a 240 centímetros do muro. Olha só que questão esquisita, né? Mas vamos desenhar então. Aqui está o muro e aqui está o chão que o muro tem que estar, né? Certo? Uhum. E aqui tem uma escada apoiada. Uma escadinha apoiada, né? A gente deixa a escada desse jeito. Afinal de contas, bem, a escada poderia estar em pezinha, né? É uma forma de pensar o problema. Só que ele está dizendo que a parte inferior está se distanciando. Então, se ela está se distanciando, ela está meio deitada. Senão ela Uhum. não quer se mexer. Beleza? Essa Beleza. escada tem 510 centímetros. Beleza, tá aí. Isso é um valor fixo dela, né? O tamanho dela não muda. A extremidade inferior da escada se afasta do muro na razão 90 centímetros por segundo. Então a gente pode chamar isso aqui, ó. Essa parte aqui, essa é a extremidade, ó, é como se fosse o pé da escada aqui, né? Ele, que é a extremidade inferior, matematicamente falando, está se distanciando com essa velocidade que eu vou chamar de Vx. Ou seja, é variação em x no tempo, né? Velocidade é isso. Uhum. Variação da posição, no caso, a posição em x no tempo. 90 centímetros por segundo. Agora, o que ele quer saber? Dá uma lida aqui e tenta me explicar aí o que ele quer saber. Tá aqui nessa frase aqui. O que ele tá me perguntando aqui? A variação do espaço no tempo? Do espaço não, da distância. Só que tem duas distâncias aqui nesse problema, né? Não, a distância da base da escada, da parte de baixo. Não, É ele o pé da quer escada? Não, a o pé da extremidade superior. extremidade superior, exatamente. Então a gente vai desenhar aqui em cima, ó. Eita. Vai desenhar aqui em cima o que a gente pode considerar a extremidade inferior. E é o que ele quer saber, certo? Uhum. E a gente pode chamar, por exemplo, de VY, porque a gente, né, tá só escrevendo as coisas aqui. Tudo bem? Uhum. Show. Agora, como é que eu vou criar uma equação para isso, né? Não tem fórmula aqui, né? Que nem tinha do círculo lá, que nem tinha do quadrado, não é mesmo? É. Ou tem alguma fórmula? Você tá pensando em alguma coisa aí? Dá pra fazer o A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mas é ao quadrado, porque é um Ah, triângulo. Pitágoras, exatamente. Isso aí é um triângulo. É um triângulo retângulo, né? Então a gente pode usar o Uhum. teorema de Pitágoras. Verdade. Então vamos escrever o teorema de Pitágoras aqui na boa, né? Vamos dizer assim. Só tem que tomar um cuidado, né? Porque para o teorema de Pitágoras a gente supõe que o triângulo está parado, né? É. Tipo, o triângulo não aumenta, não vai aumentando seus lados e tal. Então a gente poderia dizer aqui que o teorema de Pitágoras, né? Vamos deixar as coisas assim já mais associadas. Como o x é roxo aqui, vou deixar o x roxo. X quadrado mais y ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Uhum. E para nós, né, a hipotenusa é fixa. Isso que é o legal. Porque a escada não muda de tamanho. Então ela pode ir deitando, mas ela vai permanecer no mesmo tamanho. Beleza. Agora, bem, o que a gente pode fazer aqui, né? Se a gente tem informações de derivada aqui, ó, essa, e queremos uma derivada também, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui, né?
A gente pode derivar. Só que a gente tem derivadas tanto de y quanto de x. E onde que aparece esse tipo de coisa, então? Tanto na derivada paramétrica como na derivada implícita. Eu acredito que você estudou um pouquinho de derivada paramétrica. Então a gente pode derivar Não, essa. É aquela derivada que tem t, você não estudou? não. Ah, mas tem que. O cara que estudou, toda hora que a gente faz uma derivada pela regra da cadeia, você tá. Só um instante. Desculpa, minha filha estava me incomodando aqui. Voltando. Ah, bem, toda vez que você faz uma regra da cadeia, você de certa forma está criando uma nova variável. Sim. Então, isso você está criando um parâmetro ali. Uhum. Um parâmetro onde você pode entender que aquela função está variando. Aqui, o parâmetro que a nossa função está variando é o tempo. Então, a gente vai derivar parametricamente no tempo. O que, que é isso, professor? É que nem a derivada implícita, só que em vez de tu derivar em x, né? A gente estava derivando as derivadinhas lá, encontrando o dy dx, a derivada implícita, a gente vai Uhum. derivar em t, no tempo. Então, como é Tá, que a gente deriva implicitamente no tempo? Pega esse cara e deriva. Então, deriva normal, como se estivesse derivando em x. 2x. Só que do lado tu vai colocar dx dt, tá. que nem a derivada implícita, né? Uhum. Isso. Agora o y. Mesma coisa, 2y, só que tu vai colocar dy dt. Isso é cálculo, cara. Na prática, cálculo é isso. Você pode, quando você está falando de taxas de variação, você pode colocar sempre desse formato aqui, em função de algo que tu sabe que a tua função está variando, que aqui é o tempo. A gente sabe que está variando o tempo porque, pô, tem velocidade. Então, tem variação no Uhum. tempo. Tudo bem até aí? Tudo. Só peguei uma equação que eu sei que varia em função do tempo e coloquei as derivadinhas aqui. Tipo uma regra da cadeia, uma derivada implícita. O que o problema está nos pedindo, né? Essas dy dx, dt dx, cara, por quê? Porque velocidade é justamente isso, né? Velocidade não é a variação do y, nesse caso aqui, o que a gente quer, né? Em t, né? A variação da posição y no tempo. Pronto. Uhum. É o que a gente está procurando, é justamente o dy dt. Eu derivei no tempo porque foi a informação que ele deu e foi a informação que ele pediu. Ele deu no x e pediu no y a variação da posição em função do tempo. Então, a gente pode substituir valores aqui se quiser já. 2x vezes 90, né? Isso aqui é o próprio Vx. Vou até colocar assim só para tu entender, né? Caso tu esqueça. A letra aqui fica difícil de entender. Agora sim. Esse aqui é o que a gente está querendo, Vy. E mais 2y, Vy igual a zero. Pronto. Agora a gente vai isolar o que a gente quer encontrar, né? Sempre assim na matemática. Vamos isolar o Vy, então. Então passa esse cara para outro lado e esse cara dividindo. De tal forma que você vai ter a seguinte expressão aqui, ó. Tudo bem? Uhum. Eu consigo encontrar a resposta, então, caso eu tenha. Caso eu, né? Uma resposta que está me interessando aqui, quando eu tiver um determinado x e um determinado y. Para diferentes combinações de x e y, você encontra uma determinada velocidade. Sim. Então, qual é o x e y que a gente quer? Está no enunciado aqui. Então, com que rapidez está descendo a extremidade no instante que o pé da escada está a 240 centímetros do muro? Então, eu quero que essa distância aqui, vamos ver se tu concorda comigo, essa aqui, né? Uhum. Seja 240, porque esse aqui é o pé da escada, obviamente. Só que eu não. Bem, de certa forma, isso aqui é o x, concorda comigo? Sim. Só que eu preciso do y também. Ou seja, eu preciso saber a altura que está a parte superior da escada.
E aí, como é que eu faço para encontrar esse y? Substitui nessa primeira equação aí. A regra do teorema de Pitágoras, esse mesmo. Então, vamos pôr as coisas e vamos descobrir. 24. Bem, dá para fazer uma conta gigantesca aqui, mas será que isso aí não é um triângulo pitagórico, não? Porque 24 é 6 vezes 4, mas também é 3 vezes 8. Então, eu não queria ter que fazer isso na calculadora, né? Mas 51 é alguém vezes 5? Não, né? Vai ter que fazer na calculadora, não tem jeito. 510 vezes 510. Nossa senhora, tá. Dar número grande não tem problema, que pode usar calculadora na prova. Ah, menos mal. Porque às vezes a gente se confunde com esses números feios também, né? 240 vezes 240, 57.600. E o y ao quadrado é o que nós queremos. Então a gente pega o 260.100 menos. Agora faz a raiz. Tá 450. É, alguma coisa tinha aí que tá dando um número tão bonito assim. 450, tá? Uhum. Pronto, então nós temos o y também. Agora a gente pega e substitui esses carinhas aqui. Mas também já sou tão preguiçoso. Qual que é o x aqui? É 240, né? Isso. 40 dividido por 450. Daí vamos pensar assim. O zero corta com zero. Daí 90 dividido por 45 é 2, vezes 24, 48 metros por segundo. Então ele dá descendo com essa velocidade de 48 metros por segundo. Beleza? Uhum. Só que tem um detalhe mais bonito ainda que eu esqueci de pôr. A hora que eu passei esse cara pro outro lado, tem que trocar de sinal, né? Sinal negativo aqui. Então Uhum. teria um sinal negativo aqui. Por que eu tô falando disso? Por que eu tô lembrando esse meu erro aqui? Que ele Porque tá tem que ser para baixo. descendo. Tem que ser para baixo, ele tá descendo. Exatamente. Então tá tudo na resposta. Sacou? Uhum. Bonita essa questão, né? Vai dizer. A questão é massa. E ela tem tudo a ver com taxa de variação, que é o que tá cobrando aí, que o professor tá cobrando. Tem uma E aí? dela parecida na lista. Aí, ó. Então, depois você pode fazer como tarefa. Agora, vamos ver ali. Tem alguma da lista aqui que tu esteja muito ansiosa em fazer? Não. Tem uma que eu gostei ali, a 5. Fala de bolas, de volumes, de esferas de neve. Suponha que uma bola de neve esteja se derretendo com um raio decrescendo, a razão constante, passando 30 centímetros para 20 centímetros e 45 minutos, vamos dizer assim. É constante, né? Então dá para encontrar já qual que é o DRDT, que vai ser um valor fixo. Uhum. Qual a variação do volume quando o raio está com 25 centímetros? Bem, ele está querendo aqui o DVDT, né? Normalmente é isso que esses caras pedem. Então, a variação do volume em função do tempo. E se a gente vai fazer uma derivada aqui que ele nos deu informação do raio, você já sabe, né? Uhum. dr, dt. E agora, como é que faz? Manda aí, fala pra mim. Agora tem que saber o volume. Pera. É alguma coisa do círculo. Círculo? Mas tá falando de esfera. É o volume da esfera. Sim, o volume da esfera vai ser importante, né? Todas as equações lá que a gente viu na apostila, ela pegava a expressão. Mandei. Puxei errado.
ela pegava a expressão, né? E derivava, né? A expressão, no caso aqui, vai ser do volume que a gente vai ter que derivar. É. Sim, beleza. Mas não só isso, né? Tem que achar também o DRDT. Vamos focar no DRDT primeiro, que foi a informação que ele deu. Né? DRDT, ele falou ali que teve uma variação de raio num determinado tempo. Então a gente escreve que nem a equaçãozinha da velocidade lá da física. O raio foi de 30 para 20. Então final menos inicial, certo? Uhum. Dividido pelo tempo. Se a gente quer em... Bem, não está falando em qual unidade a gente quer. Então vou deixar em minuto mesmo. Vai ser centímetros por minuto. Daí tu pode estar pensando, professor, mas eu nunca vi fazer uma derivada desse jeito. Viu sim. A derivada lá, qual que é a equaçãozinha da derivada pela definição? Não era o limite da f de y menos a... Uhum. Lembra daquilo? Aquilo lá é um dt. Se tu pegar lá na apostila, vai ver que é isso. Então toda derivada é uma variação. Toda derivada é uma variação em r pela variação no tempo. Só que às vezes você tem essas variações constantes. Então é como se fosse o dr delta r delta t que a gente vê na escola, por exemplo. Porque a constante vai dar sempre no mesmo. Uhum. Então vai ficar menos 10 por 45. Tudo bem até aí? Uhum. Isso aqui dava pra tu fazer, hein? A outra tu vai tentar fazer sozinho. Daí, tu pode ir me perguntando um detalhe ou outro assim. Agora vamos escrever aqui a expressão do volume, porque eu preciso saber a derivada do volume. A expressão do volume é 4 terços de πr ao cubo. Então, quem que é a derivada do volume? E aí, sabe me dizer? A derivada do volume? Sim, dVdr. Vai dar 4 terços de π 3 ao quadrado. Então, corta os três, né? É. É bem legal que quando você deriva as expressões de volume, você obtém as expressões das áreas. Isso aí é a área do esfera. Então, pronto. Está praticamente resolvido o problema. O lugar ali do DRDT, a gente vai pôr isso. Perdendo um parênteses para o sinal, né? E no lugar ali do nosso amiguinho, vai isso. E o que ele pediu? Quando o raio está com 25 centímetros. Agora a gente vai colocar o raio de 25 centímetros. Então, note que apesar de a gente estar falando uma derivada no tempo, não tem tempo na expressão. Isso às vezes acontece. Uhum. Então, 25. Bem, daí resolve a conta aqui, né? Continha de bar. Nada muito fora do comum, beleza? Uhum. Beleza. Lembrando da unidade, né? O professor pode ser que cobre a unidade. Aqui vai ser metro cúbico por segundo. Não Que é é por volume. minuto? Ah, verdade. Beleza. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Eu vou pegar uma que me pareça assim um pouquinho mais parecida com essas que a gente fez aqui, pra você começar. Olha só, né? Que a 2 é igualzinha àquela da escada que a gente viu. É, o que eu falei que era parecida. Ah, mas eu achei legal essa 2 aí. Você pode usar aquela lá que eu fiz com referência e me perguntar qualquer dúvida. Tá lá no teu WhatsApp já, tá? Vou te mandar também a outra. Aí você tenta começar. Porque assim, eu mostrando, né? Parece óbvio. É sempre óbvio quando alguém que já sabe faz, né? Por isso que a gente não É. percebe as nossas dificuldades. Né? Só o professor falando lá, a gente nunca vai perceber o que a gente tem dificuldade. É só quando a gente pega para fazer.
né? Que nem o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Porque a gente só começa a aprender quando a gente repara o que a gente não sabe. Mas no quadro, a gente sabe tudo, porque o professor está explicando tudo ali do jeito certo, né? Pelo caminho certo. Então, dá uma começada aí. Quando surgirem as primeiras dúvidas, você pode me dizer, mas tenta dar aquela puxada pela memória do que eu fiz também. Além de olhar lá no Zap. Apesar de até agora na aula de cálculo você só ter feito contas, né, álgebra, é Uhum. muito importante nesse assunto específico fazer desenhos, tá? Tá. Chegou essa questão na prova e já começa a desenhar. O Y não vai dar um número exato. Tu queres dizer que não vai dar um número inteiro? É, isso aí, que vai dar, tipo, 4,4. Porque Ah, é raiz de 20. não tem problema, né? Isso aí é de menos. Os professores, quando cria os problemas na faculdade, normalmente não levam em conta, assim, se vai dar número exato ou não. Chegou nisso a resposta? Uhum. Pô, você foi rápida. Bem, vamos tentar fazer um de otimização, então vamos começar essa matéria de otimização. Otimização é legal porque usa o fato de que derivar igual a zero, né? Te É, faz obter o maior ponto ali, ou o menor. Então, beleza, acho que você já tá bem nessa matéria. Não precisou da minha ajuda para nada. se depois você quiser me ajudar a fazer A1, que um? A1 da lista ali? De A1 dessa aqui, de taxa. água está saindo de um tanque. Isso? É,
Sendo de um tanque em forma de cone invertido a uma taxa de 10, bababá. Momento em que a água está sendo bombeada para dentro é uma taxa constante. O tanque tem 6 de altura e o diâmetro do topo é 8. Se o nível da água está subindo uma taxa para ali parará, quando a altura era 2, encontra a taxa com que a água está sendo bombeada para dentro. Então, a taxa com que a água está sendo bombeada para dentro. Ele quer saber dV/dt. Certo? Uhum. O volume entrando em função do tempo. E ele deu umas informações aqui de... Ó, o nível da água está subindo. Então ele está falando da altura, certo? Certo. A altura variando em função do tempo. Pelo menos eu entendi dessa forma. Então tu pode dizer que é o dV dH dt. Acho que é isso. Beleza? Uhum. Então, ótimo, já temos o dH dt. Só um segundo. Claro. Pronto. Beleza? Então, uma das derivadas já está feita, meu. Agora é só fazer a outra. E vai ser nela que tu vai colocar a informação de quando a altura era 2. Beleza. dV/dH, né? Temos que lembrar que o volume de um cone é πr ao quadrado h sobre 3. Onde o R é o raio do topo lá. Uhum. E tá bom. Então se a gente Mas o quer... raio não varia, porque dependendo de quanta água tiver, o raio vai ser diferente? Sim, mas por um volume... Um cone é isso, tá? Agora a gente tem que pensar no VDH. Eu sei que o raio varia, o raio não é constante. Só que como é que a gente vai escrever isso? Tem que pensar alguma forma aqui de relacionar o raio com o H. É porque o raio também vai crescer em função do tempo. Isso. Mas a gente tem que relacionar ele com H, não com o tempo, né? Para poder depois derivar a expressão do volume em função de H. Então, a questão é a seguinte, vamos pensar no volume desse cone específico, né? Ele deu umas informações do cone aqui. O cone tem 6 metros de altura e o diâmetro do topo é 8. Beleza? Uhum. Então, o nosso cone, né? A gente tem... Ele não falou o V do cone. Logo que está saindo do cone em forma de um cone invertido mata. Ele já deu a taxa em que o cone está saindo, né? A água está saindo do cone. Que estranho, esse começo aí eu não levei em conta. No momento em que a água está sendo enviada para dentro, é uma taxa constante. Tá, mas isso aqui não vai servir para nada, então? Eu acho que não vai servir para nada isso aqui. A taxa com que a água está sendo bombeada para dentro. Pô, eu só estou interessado no que a água está entrando, não a água está saindo. Então parece que aquela informação ali é inútil. Agora, de fato, o raio está variando. Vamos encontrar alguma informação sobre isso aí. O problema é que ele não falou qual é o volume, né? Então, mantém o volume aqui. Ele só falou quem é o raio e quem é o diâmetro no primeiro momento ali. Então aqui tem 6 de altura, o diâmetro é 8. Então o raio é 4. E 6 de altura. Dividido por 3. O volume original desse cara aí é 2 vezes 16, 32 π. Tá. Muito bem. 32 π. Isso vai nos ajudar? Talvez, porque a gente agora vai desenhar um cone. Faltou o desenho, né? Deixa eu girar aqui, 180 graus. Beleza, esse é um cone. E o cone está enchendo de água. Sim. Então vamos supor nessa situação aqui. Claro, ele é 3D e tudo mais, mas você não concorda comigo aqui que esses triângulos eles são semelhantes? Uhum. Né? Se tu pensar nesse triângulo aqui, ó,
Ele é semelhante a esse triângulo aqui, não é? Uhum. E se você lembrar de semelhança de triângulos, né? Você pode relacionar a base do triângulo com, por exemplo, a altura dele. Em outras palavras, se esse verde for metade do azul escuro, então significa que que a base do triângulo aqui, azul clara, vai ser Vai ser a metade da metade. base preta. Uhum. Beleza? Isso é semelhança de triângulos. Tem todos os argumentos trigonométricos por trás, mas né, a gente leva em conta que em cálculo a pessoa já sabe isso. Se tu não souber, tudo bem. Mas aqui o professor vai levar em conta na prova. Uhum. É que tu lembra de semelhança de triângulo e tal. Beleza? Uhum. Então, bem, claro, a altura está relacionada com o raio, só que está relacionada na mesma proporção. Essa é a questão. Então, se o raio varia a metade, a altura varia a metade, assim vai. Né? Então, como é que a gente vai usar isso ao nosso favor aqui? Vamos pensar. Se a gente for derivar simplesmente esse cara aqui em função de h, nosso dv/dt vai ficar dv/dt não, dv/dh. Tá? E r ao quadrado sobre 3. Beleza, e o raio, né? Aí que complica. Mas a gente tem que fazer esse raio se relacionar com h antes de fazer essa derivada. Utilizando essa informação aqui. Beleza? Uhum. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tem que pensar um pouco. Deixa eu pensar. Eu já fiz isso uma vez na vida, mas eu me esqueci. Como é que faz aqui? Como é que eu vou relacionar dessa forma? Tá muito perto, né? Só não tô lembrando exatamente como é que faz. Ah, só se eu fizer uma derivada do tipo regra da cadeia aqui. Mas daí não sei se vai ficar bom. dv/h. Eu poderia dizer que é. Por exemplo, vou derivar o R agora. Fica 2πr dr dh. Eu acho que isso aqui só vai complicar o problema. Vezes h mais πr ao quadrado sobre 3. Se eu achasse o dr dh, estava resolvido. O raio varia em função da altura. Ele não deu nenhuma informação sobre isso aqui. Cara, que droga. Tá vendo? Eu fui tentar fazer essa primeira e eu desisti. É que falta só aplicar esse detalhe aqui. Poxa. Como é que eu vou como é que eu vou aplicar isso? Isso é questão. Como é que eu vou aplicar isso na questão, meu? dr/dh. Tem alguma coisa sobre a altura aqui? Tá, talvez se eu pegar do triângulo mesmo, né? Por exemplo, a altura dele aqui, quando ele está cheio, é 8. E o diâmetro ali é 6. Não, o diâmetro é 8, a altura é 6. Agora eu preciso de alguma outra informação. Tá, 6, a gente pode dizer assim. 6
como é que era? Era proporção, né? 6 está para a nova altura, como 8 está para o novo diâmetro. Proporcionalidade, beleza? E ele falou que a nova altura é 2. Tá ali no enunciado. É a altura que a gente está preocupado, né? Uhum. Então, qual vai ser o raio? Bem, tem que fazer a regra lá, mas é basicamente dividir por 3, né? A altura era 2, ela era 6, agora é 2. Então, 6 sobre 2 dá 3. Tem que ser 8 dividido por 8 terços. Esse vai ser o novo diâmetro. Então, o raio naquelas condições ali vai ser 4 terços. Tá? Nas condições do problema ali, o raio é 4 terços. Tá. Beleza. Agora, com isso em mente, eu talvez não precise de tudo isso aqui, das taxas de variação. Porque eu já sei qual vai ser o raio naquela condição, entendeu? Uhum. Então, nossa, como eu fiz conta, hein? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Aqui vai ser dVdh igual a πr ao quadrado sobre 3. E eu acabei de descobrir quem é o R. Então vai ficar dv dt igual a π. Quem é o R? É o 4 terços ao quadrado sobre 3 vezes 20. Aí tem essa continha, né? Resolver aqui rapidinho. Deixa eu colocar o papel. É ruim, às vezes a gente não consegue ver a relação exata, né? Quando o problema é cheio dos detalhes, assim. Pode ser que eu esteja errado também, mas me parece bastante lógico o que eu fiz agora, uma vez que eu encontrei qual é o raio naquela condição. Bem, se a minha conta tá certa, ela tá me dizendo que a resposta é essa aqui, ó. Beleza? Uhum. Então tá bom. Recapitulando. Pediu dVdt, escreve dVdt, por regra da cadeia. Já temos o dHdt, agora tem que achar o dVdh, que é derivando, mas como tu reparou bem, tem um raio. Uhum. Mas eu preciso saber só qual é o raio naquele instante de interesse, que é o instante quando a altura é 2. Uhum. E por semelhança de triângulos, né, como a altura está para a altura da mesma forma que o raio está para o raio, já que o triângulo é semelhante, encontrei que o raio vai ser esse. Na verdade, o diâmetro é esse e o raio é metade. Substitui ali e já era. Beleza? Uhum. Beleza. Questãozinha, hein? No fim das Pois contas, a é. gente utilizou, de certa forma, né? Tu pode estar se perguntando, professor, mas onde que a gente utilizou essa altura aqui, né? Porque normalmente a gente pegava essas informações que o enunciado nos dava e jogava direto na derivada. A gente utilizou para encontrar o raio, né? Então, utilizamos aquilo ali. Beleza? Uhum. Só faltou lembrar da. Olha, quem imaginaria lendo um problema como esse que teria que usar semelhança de triângulo? Vai dizer. Pois é. Só o cara que criou a questão. Não é mesmo? Sim, eu acho que o povo da minha sala estava tentando resolver esse exercício no quadro. Na hora que a professora chegou, nem ela entendeu o que os meninos estavam fazendo. Pois é, tinha que usar semelhança de triângulo. Eu acho que eles não usaram. Talvez Foi tenha o outra que eles forma, estavam mas foi a que eu fazendo. pensei. Talvez tenha outra forma, não sei. Mas foi a que me veio em mente.
Sabe, né? Geometria tu pode fazer a mesma coisa de diversas formas. Né? Por isso que Uhum. existe geometria plana, a geometria analítica, né? Eu tenho geometria analítica. Pois é, existem vários tipos de geometria. Geometria espacial, por aí vai. Tem a geometria diferencial também no mestrado. Tá longe ainda. Pois é. Tá só no primeiro semestre, né? Você saiu do ensino médio ano passado? Uhum. Ah, você é nova ainda. Beleza. Ahn, vamos fazer outra? Qual tu queres fazer? Dessas próximas eu acho que dá pra fazer. Segue. Tem alguma que tu queira fazer comigo? A gente já fez a da bola de neve, né? Aham. Se vocês Acho quiserem ver que outro dá pra... assunto, Pode ser agora a otimização. otimização, tá bom. É, Ah, eu vou ter que pedir pra tu fazer a 2, porque a de 2 é assim, otimização? bem de boa, assim. Tu já fez a 2 da otimização? Não. Ó, tu tem que saber só uma coisa para otimização, eu acho que tu já sabe. Hum. Que se tu deriva igual a zero, você tem um ponto de máximo ou mínimo, né? Uhum. E aí, consegue fazer essa? Não Porque aqui é sei. basicamente pegar essa função e derivar, né? Posso tentar. Isso, vamos ver como é que você tá nessa matéria, então. Porque é regrinha do quociente aqui, né? Nada demais. Nessa eu vou ter que usar a regra do quociente. Sim, para fazer a derivada. Ah. Tu viu a palavra otimização, perguntou máximo ou mínimo, já sabe. Deriva igual a zero. Sempre. Mas o pessoal da tua sala conseguiu resolver aquele do cone, é? A do. A primeira? Isso. Conseguiu. Ah, que legal. Depois de muito trabalho, mas conseguiram. É, aquele enunciado não era, não deixava tão claro as coisas, né? Mas um desenho ajudou bastante a entender que era um cone. Que o cone era um triângulo, de certa forma.
É que eles fizeram de outra forma. Eu acho que eles não Uhum. fizeram semelhança de triângulo. Tem que ver lá como eles fizeram. Quero saber como eles fizeram, então. Porque eu já tinha resolvido uma dessa uma vez e usei semelhança de triângulo. Ah, fala, é umas contas muito grandes. Eu tenho que fazer a regra da cadeia não, do quociente e do produto? Ah, nesse problema? Uhum. Porque o 50 tá multiplicando o negócio. Mas o 50 é uma constante, né? Então, não Então é só do precisa. quociente mesmo. Só do quociente. O 50 tu deixa pra depois. Quando tu resolver a do quociente, tu pega e multiplica tudo por 50. Tá, então eu já derivei a do quociente. Ah, é? Então como é que ficou? É que eu não fiz o negócio, mas fica 2t mais 6 vezes t ao quadrado mais 30 menos 2t, entre parênteses, t ao quadrado mais 6t mais 30 sobre t ao quadrado mais 30 ao quadrado. Será que tem como mandar uma foto? Que isso aí é cheio de coisa assim, às vezes a gente fica meio perdido. Tem. É que você tem o número da minha mãe, aí eu mandei pra ela te mandar. A pessoa do WhatsApp é tua mãe? Uhum. Ah, pode me adicionar no WhatsApp se tu quiser. Eu mandei pra ela e eu acho que ela já vai te mandar. Se ela mandou uma mãe tadinha. Me adiciona aí, tá? Deixa eu. Eu vou passar o meu número no chat aqui, tá? Tá. Ah, beleza. Tu usou T, né? É porque na fórmula ele usou T. Na fórmula que ele deu aí. Isso aqui, né? Que tu escreveu. É, 2t mais 6t. É isso aí. Só que isso aqui é um T, né? É. É, entendeu como mais aqui o meu programa. Curtiu o programa? Ele pega as coisas que tu escreve e coloca com linguagem de computador. Bem, não sei se é isso aí, mas me parece que é, né? A derivada do primeiro Seu vezes o TDD é segundo. 47? Isso. A derivada do primeiro vezes o segundo normal, menos a derivada do segundo vezes o primeiro normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Muito bem. Em que instante essa população atinge seu máximo? E aí, como é que faz para encontrar isto agora que você já tens a derivada? Eu tenho que igualar a zero? Não, eu não tenho que Isso. multiplicar por 50? Sim, mas sim, tá multiplicado. Agora, sim, que agora tu tem que igualar a zero, tá? A derivada. Tá, então é isso. E tu sabe igualar a zero? Tu consegue fazer as continhas aí? Será que tu consegue chegar na resposta? Tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Eu posso tentar.
Pode tentar, então, por favor. Eu posso cortar esse t ao quadrado mais 30 de cima com t ao quadrado mais 30 de baixo? Definitivamente não. Você só pode cortar coisas em cima e embaixo quando elas estão em todos os termos, em cima e embaixo. Ah, Então, por isso que normalmente não dá para simplificar muito assim essas regras do consciente. então, ó, t ao quadrado mais 30 ao quadrado passa para o outro lado multiplicando, vai dar zero. Isso. 50 também, né? Eu esqueci de colocar o 50 aqui na frente. Não, não vai mudar em nada, né? Então, por isso que no fim das contas vai ficar simplesmente o que está ali em cima, desse jeito aqui. É, É. Agora você tem que ver, né? Como é que resolve isso. Tem que fazer Bhaskara, provavelmente, alguma coisa do gênero assim, né? E aí, como é que você tá de Bhaskara? dá para fazer. Não vai precisar fazer nada de Bhaskara, não. Porque me parece que o termo de terceiro grau vai cortar. Pera aí, então. É, vai dar uma equaçãozinha de segundo grau bem tranquila. Não imaginei que ia simplificar tanta coisa assim. Ai, 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 me perdoe. Dá raiz de 30, não dá? Que dá mais ou menos 5? Caramba, isso aí. Raiz de 30. Claro que tu só vai pegar o valor positivo, né? É, que dá 5,4. Aí dá muitos decimais. Uhum. Beleza. E agora, feito isso, então você encontrou aí qualquer coisa, né, sobre o raiz de 5. Quanto ele vale? O que Calma, eu quero então saber com quanto ele o vale? t vai Acho ser que o tempo, né? Então vai ser tipo, isso. no A raiz. instante igual t a raiz de 30. E quanto ele vale? Ele Daí o tem que quê? jogar o raiz de 30 ali, né? Na fórmula? Isso. Calma, na equação ou na derivada? Aqui, porque ele tá querendo saber, né, ó, o instante, né? Tipo, ele quer saber quanto é essa quantidade de população máxima. É isso que ele quer saber na B. Apesar de ter escrito assim com esse português maravilhoso, né? Mas é isso que ele quer saber. Então, tu tem que pegar esse valor de tempo e jogar nessa função, não na derivada. Na derivada, tu já sabe o que vai acontecer se tu jogar o raiz de 30, vai dar zero. É por isso que a gente, né, igual ao zero. Vai ter que jogar aqui para descobrir qual que é a população máxima, então.
Aí faz a conta com raiz de 30? Exato, mas eu recomendaria que você deixasse o próprio raiz de 30 mesmo ali, porque daí ele ao quadrado já vira 30, né? Depois no 6 ali a gente dá um jeito. Então. E no 6 vai ficar como? Daí no 6 tu vai ter que. Daí ali tu vai ter que dizer que raiz de 30 é 5, né? Tu falou 5, alguma coisa, né? 5,4. É Isso. mais ou menos 5, aproximadamente 5,4. Então deixa 5,5 assim pra ficar melhor as contas, né? Dá 33, então. Então tá bom. Entendi. Muito bem, moça. Olha só como você tá conseguindo fazer as coisas sozinha, né? Ah, Agora não, eu eu quero que falei você. que esse 33 é o 6 raiz de 30. Ah, tá certo. Vamos de arredondamento mesmo. E aí, dessas outras de otimização, quer fazer alguma comigo? Daí eu posso te ajudar, porque me parece um pouco mais difícil. Peraí. Dá 1,5. Não, 1,55. 0,55? É, porque vai Tá ficar bom. 90, Sei lá, isso 93 dividido parece meio por estranho, pra 60. falar a verdade. Deixa eu fazer a conta aqui no Wolfram. Tu conhece o Wolfram Alpha? Não. Nossa, vou te mostrar o melhor site do mundo, então. Esse site vai resolver tudo pra você. Ele é um site de matemática aqui, ó. Você vem, você pode escrever as coisas, matemática e tal, mas eu, como já escrevi tudo ali, eu coloco assim, x igual a. Tu falou que é 5,4, né? É, você Aí, falou que vai então. fazer com 5,5. Tá, cadê? Ah, eu acho que tem que pôr y igual pra ele entender o que eu quero. Tá? Daí ele disse que. Porra, mano, me dá a resposta aí, meu. Aqui na fórmula aproximada. Ah, tá, eu coloquei x, aqui tá t na conta ali. Por isso que ele não tava entendendo. Né, eu tinha colocado x aqui, mas ele é t, né? Então, ó, 77. Ih, é que eu fiz com 5,5. Não, mas não tem problema. Mas não vai dar tanta diferença assim por causa de uma vírgula, né? Uai. Mas eu posso pôr aqui, tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Mas acho que você copiou errado alguma coisa aí. Ou você esqueceu de multiplicar por 50, não sei. Ah, isso aí. Ah, sabia. Esqueci dos 50. Mas Ah, ainda não vai dar tão próximo. tão próximo da resposta? É. Tá, então talvez a gente errou alguma coisa na derivada, não sei. Deixa eu escrever aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Maximum. Ah, Ele não, dá me disse. 77,5, tá certo. É raiz de 30 mesmo, pô. É. É porque fica 50 vezes 93 sobre 60. 93 sobre 60 dá 1,55 vezes 50. Aí, ó. Ah, essas pessoas que acabaram de sair do ensino médio acham que tudo tem que ser o númerozinho exato e Ah, tal. podia. Nada disso. Muito mais Nada disso. divertido. De modo geral, os professores de matemática gostam de frações, né? Então, isso vai acontecer bastante. Você tem que deixar a resposta em fração. Mas só isso, mano. Número exato, esquece, nunca mais vai ter. Você já tem física 1 na faculdade? Já. Física 1, geometria analítica, álgebra linear, cálculo. Pois é, lá em física 1 não tem nada Por exato. alguma razão, meio ambiente. Meio ambiente, tá louco. É, engenharia e meio ambiente. Esse cara inventa história, hein? E aí, que mais nós vamos fazer? Deixa eu ver a lista. Tudo é só igual a zero, não é? Quando a gente tá falando de otimização, sim.
Pode ser a 3, então. Ou a 1. 3 ou a 1? Mas escolhe É. aí. A, a 1, então. A 1? É. Beleza, deixa eu pegar aqui. Caramba, tá travando tudo aqui. Ai, meu Deus do céu. Hum. Tá bom, achei. Qual que é o problema da um? Me parece ser o mesmo esquema, né? É, todas são mais ou menos a mesma coisa. Salvar aqui. Estender um cabo de uma usina de força margem de um rio, que tem 900 de largura, até uma fábrica 300 metros rio abaixo. Mas como assim? Então, O rio tem 900 metros, de largura. largura. Isso. Largura dele. Então isso aqui é 900. Você tá mostrando o Ah, site ainda. que bom que você falou, você é uma menina esperta, porque, pelo amor de Deus, tem gente que fica assim, meia hora vendo o site e não, não me responde, que eu não consigo ver o que vocês estão vendo, entendeu? Não dá pra ver. Beleza, 900 metros. E rio abaixo, né? Não sei o que ele quer dizer com rio abaixo, Ai, sei é porque lá. eu acho que em cima, tipo, de um lado, lá em cima tem a Então seria isso. usina. Não. A Tipo, usina tá lá é aqui. 3.000. Lá em cima tem um rio, uma usina, e lá embaixo, do outro lado do rio, é a fábrica. Aí a distância por terra entre um e outro seria 3.000. Eu Pelo entendi que eu dessa forma entendi, é aqui, ó. isso. Tá, vamos ver que dá certo. Esse estadio com a usina uma rua de mar de rio dos 900 de largura tem uma fábrica que está do outro lado do rio, 3.000 metros rio abaixo. Me parece que é isso, cara. Sei. Pelo que eu entendi, é isso que tem uma fábrica lá de um lado e a usina lá do outro, os dois com 3.000 metros de diferença e o rio no meio. Bem, ó, me parece muito que é triângulo, tá bom? Que esse aqui é é o fio que ele tá falando que vai pelo rio. Mas o E rio que daí, vai pela terra vai por onde? Se tem um rio entre os dois. o fio que vai pela terra? É, O fio que vai pela terra é o verde. Só que tem mas uma como é que ele parte vai dele que sair de. obrigatoriamente vai Ah, pelo rio, não tem então, jeito. é, Vai ter uma parte dele que obrigatoriamente vai pelo rio. Entendeu? entendeu? Tá bom. E aí, qual é o percurso mais econômico? Talvez, né? Seja uma coisa meio um, meio outro. É. Né? Não sei, pode ser, não sei. É porque também ele não precisa ser, o cabo dentro do rio não precisa ser reto. O cabo dentro do rio não precisa ser reto, claro, não precisa ser É, reto. porque aí vai andar menos na terra, que na terra é mais caro, não é? Não. Na terra é mais barato. Só que pelo rio é menor, né? Essa é a questão. É, Porque pelo rio, né? O que, que vai rolar? Tu tem o 900 do rio mesmo, e mais 3.000 aqui. Daí é 3.900 quilômetros de fio, de metros de fio, né? Enquanto por aqui, é só pela teoreminha de Pitágoras, né? Tu já vai ver que vai dar um número bem menor que 3.900, né? é, Certo, mano? Então, certo. de fato, tu falou uma coisa interessante. Talvez não é reto, né? Ai, ai, ai. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tá Vamos dar uma bom, pausinha aqui de 5 minutos, ou um pouquinho menos, só para eu ir no banheiro, e daí dar uma refletida sobre esse negócio aí, porque realmente tá uma questão bem cheia de detalhes. tá bom. Já volto.
Voltei. Tá por aí? Tô. Certo. Bem, eu tava pensando aqui sobre esse problema, né? Talvez a gente tenha que criar uma função do ângulo para uma distância genérica, assim, que nem você falou mesmo, né? Talvez. Oi? Dá pra fazer por Bhaskara? Não, por Bhaskara? Bhaskara não, pelo. Pitágora? Isso. Bem, daria se a gente tivesse certeza que ou é isso, né? Ou é esse cara e depois é esse. Mas não é isso, né? A gente está buscando a situação ótima. Essa situação ótima vai depender de quanto a gente tem que caminhar, né? Então, por exemplo, vamos colocar um cara genérico aqui. Que nem tu mesmo falou, né? Esse cara aí. Então, a gente pode chamar esse cara, por exemplo, aqui de R de rio. Uhum. E esse aqui, verde de T de terra. Tá bom? Uhum. Então, a gente vai ter que o que a gente vai pagar vai ser. Tudo isso eu fiz indo no banheiro. Não tem nada que te faz abrir mais a mente do que tirar os olhos do problema, sabe? Por isso, na prova, eu vou te dar essa dica. Se tu tiver não entendendo nada, né? Depois de já ter lido bem as questões e tal, dá uma respirada, fecha os olhos, olha pro outro lado, para ver se as ideias vêm, tá? Isso Aí ajuda se eu bastante. olhar pro outro lado, a professora vai achar que eu tô colando. Então, fecha o olho só e olha para baixo. Beleza? Então, pelo rio é 5 pila, né? Então vai ficar 5R mais 4T. Então o T vai ser, né, essa parte ali. Claro, depois ele já tá no chão, né? Uhum. Beleza. Agora, qual que é a grande questiones polêmica aqui? Eu não posso deixar a minha função do dinheiro aqui em termos de duas coisas, né? Tem que ser uma variável só. Uhum. E qual é esta variable? Elas estão relacionadas, definitivamente. Da distância? Sim, a questão. Eu tô pensando, eu realmente não sei. Deve ter a ver com ângulo, né? Alguma coisa assim. Tipo, tem um ângulo aqui, por exemplo, teta. Temos o teta ali. Esse R, ele é a hipotenusa desse triângulo ali, né? Uhum. Do triangulinho ali do lado. E quem que é esta base aqui do triangulinho? É o... 3.000 menos 3. Ah, garota esperta. Isso mesmo, velho. 3.000 menos T. Muito bem. Então, viu? Dá para relacionar utilizando o teorema de Pitágoras. Dá para deixar todo mundo em função de um T ou R. Uhum. Beleza? Eu acho que é isso. Esse é o caminho. Então, a gente pode dizer aqui que R ao quadrado, né? É igual a 900 ao quadrado. Mais 3.000 menos T ao quadrado. É não? Então dá para deixar o... Né? Dá para fazer aí os bangos e daí encontrar quem que é o R, né? Função de T. Eu vou fazer isso no Wolfram, porque vai abrir uns números feios aí. Vamos ver se o Wolfram facilita para nós. Mas acho que não, né? Talvez não vai dar para cortar nada, vai ficar só um Rzão feioso, né? Isso. Talvez seja melhor já fazer isso aqui mesmo, né? Simplesmente a raiz, entende? Simplesmente a raiz. Sem abrir nenhum termo dentro e tal. Ainda vai ficar a raiz dessa parada toda. Tudo bem? Uhum. Então tá todo mundo em função do T, que é a quantidade de tamanho ali que ele vai pela Terra. E agora é derivar isso aí. Agora é sua vez. Ah, Que a interpretação eu fiz toda. Não, mas tá de boa, meu. Isso aí tá de boa de derivar.
É regrinha da cadeia totalis, né? Chama isso aqui de U e pronto. Opa, isso aqui de U, né? Essa parte dentro da raiz de U e pronto. Pode até utilizar aquela regra da cadeia lá, que ela é mais ou menos assim. Eu gosto de escrever ela da seguinte forma: se você tem uma função que é um g elevado a n, tipo essa aqui, né? Quem que é g? G é o cara de dentro aqui. E n é um meio. Então a derivada, isso aqui é regra da cadeia, só que é de uma forma mais rápida. De uma forma mais rápida. N, g na n menos 1 vezes g'. Pode usar isso para resolver essa parte roxa. Peraí, repete, eu me perdi. Voltando, né? Essa é a nossa expressão da grana, certo? A gente precisa Uhum, derivar ela. O grande problema é derivar o cara azul aqui, certo? uhum, Então você pode derivar com essa estratégia aqui, que é a regra da cadeia, só que de um jeito mais rápido. Se tu identifica uma função que é uma outra função elevada a n. Por exemplo, essa nossa função aqui, a parte roxa. Tu concorda comigo que ela é uma função, que é essa parte aqui, uhum. elevado a um n, que é esse cara aqui. Uhum, Então vai ser simplesmente o n, ou seja, para frente vem um meio. Reescreve toda a função azul, só que agora com n menos 1 em cima, ou seja, um meio menos 1, vai dar menos 1 meio. Derivada de quem está dentro, ou seja, derivar esse cara aqui, né? uhum. Só isso. Só? Só isso, é de boa. É tudo polinômio, meu. Peraí, então. O meio menos 1 vai dar menos 3 meios? Não, um meio menos 1 dá menos 1 meio. É tipo 50 centavos menos R$ 1. Tu não fica com uma dívida de 50 centavos? Mesma coisa. É, menos. É. Agora derivar o que está dentro. Que vai dar zero. A derivada é só do que está dentro do parênteses, né? Sim. O O meio G' não é só entra. isso. O meio não entra.
O gelinho é só Tá, quem tá dentro do então nariz. dá zero, Sendo que a derivada disso aqui dá zero. né não? Claro que não. Como é que vai dar zero se tem um T aqui? Então, é porque fica a primeira, o 900. Ah, é que é mais, não é vezes, né? E Dá mesmo se fosse vezes, o fato de ter um T ali tem que ter derivada. Então dá menos 2, aí entre parênteses 3.000 menos T. Vou derivar isso aqui. Simplesmente aplicando a regra, a gente tem o seguinte. Essa aqui é a nossa funçãozinha, vamos pensar assim. A derivada vai ser um meio, porque cai um meio para frente, certo? Esse cara todo aqui, um meio menos um, ou seja, menos um meio. Uhum, E agora a derivada de quem está dentro. Bem, quem uhum, está dentro é um número que deriva da zero, tem que derivar esse negócio aqui. uhum. Que pela regra da cadeia de novo, vai ficar 2. Pela mesma regra que a gente está usando agora. Vai o 2 para frente, copia esse cara aqui, 2 menos 1 em cima, fica 1. Derivada de quem está dentro. Quem que é a derivada de 3.000 menos t? É menos 1. Pronto. Derivei a parte roxa. Daí dá Não, até eu para dar falei um. que ficava assim, essa segunda parte. Ah, tá. Você falou da segunda parte. Eu tava pensando nela como um todo. Ah, não. Então, A primeira beleza. parte ficou certa, faltou o 5 na frente ali, não? Não, porque ele deve derivada? Não, é isso aí. 5 Não, eu tô pensando só na parte roxa. Depois eu penso no 5, tá? Hum, Daí vai ficar menos, né? Esse cara aqui, vamos dizer assim, dividido por isso. Porque quando a gente tem o expoente negativo, ele vai para baixo, né? Lembra disso? uhum. Trocando sinal, é claro. Pronto, essa é a parte da derivada do roxitos. Então, sim, tem o 5 e tem o 4 ainda somando também. Parte da grana, né? Que é o que nos importa. Que é isso que a gente quer fazer aqui. 50, né? É 5, desculpa, tu falou que é 5. E mais 4, né? É. Pronto. Essa é a função da derivada da grana. E se a gente quer otimizar, né? Agora tem que igualar a zero. Nossa senhora. Agora é contigo. Tô Tu, fazendo. tu vai poder utilizar o Wolfram? Na prova eu não posso. Ai, que pena, né? Perguntaram ontem pra professora se a gente podia fazer a prova com o monitor do lado. Aí não rola. Se você É a, tirasse é a um terceira 3, ela prova, né? arredondava pra 15. É. Nossa, arredondar pra 15. Pra você ver como é que minha sala tá sabendo essa matéria. Eu tenho eu tenho que multiplicar por 5 agora, né? Não, igual a zero. Ah, tá. Igual a zero, passa os numerozinhos de um lado pro outro. Por aí vai, né? Trabalho de pedreiro aqui, né? Na prova você vai ter que ter a confiança suficiente de conseguir fazer, né? Porque Ah, sabe qual que é o maior problema numa prova de cálculo? A pessoa tá tão nervosa que ela acha que tá fazendo tudo errado. Aí chega numas contas com uns números gigantes desse, né? Ela acha que tá errado, daí não tem confiança em terminar a conta, perdeu um monte de tempo. eu Entendeu? com certeza vou fazer isso. Pois é, então, eu sei como é que é. Tô te falando porque eu tenho muitos alunos e tal, tenho experiência. Tu tem que ter foco, tu tem que olhar cada passo da conta para ter confiança, entendeu? Outra coisa também, sabe o que deixa a pessoa muito mal? É ela se entregar à ansiedade no começo da prova. Então eu vou te dar uma dica neurológica que resolve isso. Só que tu vai ter que pôr em prática. Se tu pôr em prática, vai funcionar. Se tu não pôr, não Hum. vai funcionar. O negócio é o seguinte: a prova vai chegar e vai dar aquela sensação que eu tenho até hoje, tu também vai ter. Que é você já querer começar a resolver a primeira. Porque
Porque quando a gente tá ansioso, a gente quer sair dessa situação logo. Então tu vai pegar a prova, tu vai querer resolver a primeira. Mas tu não vai fazer isso, tu vai controlar a tua ansiedade. Como? Tu vai ler a prova toda. Lê a primeira questão, respira fundo, claro, lê a primeira questão, você vai ler, você vai, eu acho que tem que fazer dessa seguinte forma e tal, e tal, tal, lê, vai pra segunda. Respira, lê, faz isso com todas. Depois que você lê todas as questões da prova, você vai começar pela mais fácil. Tem que ser pela mais fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona de uma forma muito legal. Né? Nesse processo, você já matou a ansiedade, porque você já não começou fazendo. Ele funciona de uma forma muito legal, porque enquanto você pensa na mais fácil conscientemente, o seu cérebro inconsciente está pensando na mais difícil. E, eventualmente, ele vai te trazer a resposta mais difícil, mesmo se você não lembrar nessa primeira leitura. Isso acontece o tempo todo na tua cabeça. Vou te provar. Já não aconteceu de você estar conversando com alguém e daí tu quer lembrar uma palavra e a palavra não aparece? Já aconteceu isso? O tempo todo, né? Daí a gente vai para casa, nem tá mais pensando nessa situação e do nada a palavra aparece na cabeça. Veja, você já não precisava mais dessa resposta, certo? Mas ela apareceu mesmo assim na tua cabeça. Uhum. Já aconteceu, né? Pois é porque o teu cérebro acha que aquilo é um problema e ele quer resolver. Só que tu não tá resolvendo conscientemente, tá resolvendo inconsciente. Então, na prova vai acontecer a mesma coisa. Tu conscientemente tá resolvendo a fácil, teu inconsciente tá buscando a resposta da difícil, entendeu? Daí quando tu voltar pra difícil, é assim que faz. Te garanto que isso funciona. Uhum. E o T deu 3.000,8. 3.000,8? Uhum. O meu T deu 4.200. Hum. Acho que você errou. Te mandar a conta. Mas também, se o T dá 4.200, tem alguma coisa errada, né? Porque Aí, não tem como o T ser maior que o cara verde ali. aí ó, talvez eu esteja certo. Talvez esteja certo, exatamente. Pô, mas o que eu fiz de errado, então? Estranho. Pronto, eu te mandei. Eu acho que o sinal aqui deve ser o sinal. Tu mandou? Deixa eu ver. Mas o teu T tá errado. O T certo é 1.800, tá? Deixa eu ver Que o que tu T? errou. O T certo é 1.800, não é o que Ah, você encontrou. Eu fiz a conta aqui e achei 1.800. hum. Tá errado aqui, moça. Tá, esse um meio aqui, por que ele tá aqui embaixo? Não Que tem um meio. meio? Aqui, ó, tu colocou um meio aqui embaixo. É o meio que tava na frente. Mas ele cortou, né? Lembra que eu cortei ele? Não, Esse 2 aqui cortou com esse meio. que doido. Esse 2 aqui. Talvez por isso. Ah, Hum. é isso Mas aí. esse meio aí não faz diferença, porque ele passou pro outro lado dividindo. Não, faria diferença sim. Uai. A conta é essa. Tem que resolver essa conta. Se Tá. tivesse um meio Mas aqui, aí, ó, o meio não, da frente vai se passar tiver um para meio vai aqui, igualar a vai zero. igualar a zero. Tu passa esse Hã? 4 pro outro lado, um meio também vai pro outro lado multiplicando. Vai mudar a resposta, entendeu? O fato de ter esse 4 aqui causou isso. Mas Se é não aqui, ó, tivesse o se 4 aqui. tudo aqui embaixo tá dividindo, eu vou passar lá multiplicando. Isso vezes zero dá zero. Não, mas é que não. Tudo bem, vai ser igual a zero, só que o 4 vem pra cá. Então vai ficar menos 4 do outro lado. Tu não vai multiplicar tudo isso e vai dizer que é igual a zero. Ah, é que eu Por causa passei do isso aí 4. primeiro. Foi isso que tu errou, então. O erro foi maior. Não foi só um meio. Tu esqueceu do 4 ali, que ele É que vai eu pro outro lado e vai passei o ficar 4 menos 4. depois. Não, não, mas o 4 vai pro outro lado, fica menos 4. Daí tu pega esse cara, passa pro outro lado, multiplicando menos 4, entendeu? Ah, muita conta. Mas é isso. Ó, né, vamos ver aqui. Bem, eu não quero fazer toda ela de novo, mas eu posso te mostrar aqui o que o Wolfram fez, né? Porque é mais rápido. Mas é basicamente isso. Você passa pro outro lado, né? Ó, assim. Eu tô vendo o papel. Eu sei. Tá. Relax. Fica assim, primeiro, passa 4 pro outro lado. Né? Tu igualou a zero, passou 4 pro outro lado, vai ficar desse jeito, certo? Uhum. Daí a continha fica assim. Depois de. Assim é a hora que eu tô de coisa.
Daí agora tu eleva ao quadrado dos dois lados. E fica bonitinho depois que tu eleva ao quadrado dos dois lados. Tá. Uma Bhaskara. Pegou teu erro? Sim, aham. Legal. Então é isso. Aí pra frente é só Bhaskara, né? Daí pra frente é só pra trás. E aí, em L'Hopital lá, alguma dúvida? Nem olhei os exercícios. Ó, então já que tu não olhou os exercícios, eu vou te dar uma dica. Na minha apostila tem um monte de exercício de L'Hopital resolvido. Um monte. Tem todos os estilos de exercício possível, sabe? Vai ter exercício que tu vai ter que inverter a função e tal. Provavelmente é esse que vai cair na prova. Esse de inverter função. Posso até te mostrar aqui para finalizar a aula. Porque provavelmente ele vai cobrar a mais difícil de todas, né? Aqui, ó. Ó, L'Hopital, a ideia é o seguinte: se tu tem zero sobre zero, tu deriva em cima e embaixo até a indeterminação desaparecer. Essa é a ideia de L'Hopital. Acho que isso tu sabe, né? Uhum. Ah, droga, não tá aparecendo. Deixa eu pôr aqui. Agora sim. Essa é a ideia de L'Hopital. Por exemplo, essa função aqui dava zero sobre zero, derivando em cima e embaixo, fica bonitinha. A indeterminação desapareceu já na primeira derivada. Uhum. Às vezes tem que derivar mais de uma vez, tipo aqui, foi derivada algumas vezes, né? Quando tiver a função trigonométrica embaixo, você sabe, você vai ter que derivar até aparecer cosseno. Porque o cosseno de zero é 1, né? Então é uma dica. Tá. Beleza. Quando for zero sobre zero e quando for infinito por infinito, é assim que você faz, é a mesma coisa. Uhum. Só que às É vezes só não vai quando ser for isso. zero por zero ou infinito por infinito. Isso, só que às vezes tu vai ter zero vezes infinito. Daí o que que tu faz? Tu tem que pegar uma das funções e inverter ela. Passar para a parte de baixo invertida. Tá vendo Tá. aqui, ó? Era Uhum. g vezes h. Um era zero, outro era infinito. Daí tu inverte uma delas para que fique zero sobre zero ou infinito por infinito. É Tá. porque se, por exemplo, se a função g, se a função infinita, aqui que dava infinito, né? Ela for invertida desse jeito, isso aqui, por regra de fração, é a mesma coisa que g vezes h, né? Só que agora com o infinito embaixo, né? Vai ficar um sobre infinito que é zero. Daí fica zero sobre zero, que é a Uhum. indeterminação que a gente quer, sacou? Uhum. E aí, como é que eu vou terminar aquilo? Porque não pode ficar zero sobre zero, né? Porque eu vou ter que fazer L'Hopital de novo. Daí tu faz L'Hopital, daí tu deriva, entendeu? Mas aí eu vou ter que derivar um sobre cosseno? Não, não, que já é outra história daí. A gente tá falando Não, de, na ali de cima, por exemplo. Ah, tá. na um aqui, tu tá pensando na um. Ah, não, eu tava pensando na de cima ali. Não, mas naquela lá em cima não tem esse problema. É É isso só aí. quando esse problema Não, aí, aparece. ó. É isso aí. Se já tiver zero, mas tem que aparecer o zero vezes infinito. Então, naquele problema que eu tava te explicando aqui, não aparecia zero vezes Ah, não, mas eu infinito. tava falando mesmo, era do exemplo que você me mostrou embaixo. Ah, tá, beleza. Deixa eu voltar aqui então. Ah, me perdi. Aí. Aqui. Tá, ó. Ele vai inverter um deles. Ele quis inverter o cosseno. Podia ter Uhum. invertido o secante? Podia? Qual o problema? Não tem problema. Daí, a hora que ele inverteu, ele fez uma algebrinha e ficou desse jeito. Né? Qual Uhum. foi a algebrinha? Foi pegar esse secante e jogar como cosseno para baixo, esse cosseno aqui jogou para cima. Uhum. Trigonometria. Daí derivou as duas, já saiu do problema. Aqui, novamente, ó, infinito vezes zero. Ele pegou esse cara aqui e jogou para Então baixo. pode ficar infinito vezes zero ou zero vezes infinito. Não pode ficar. Não. Pode? Não. Se o teu limite inicialmente é Uhum. zero vezes infinito, você vai ter que fazer essa técnica aqui para que ele vire zero sobre zero ou infinito por infinito. Porque quando tu tem zero sobre zero ou infinito por infinito, você pode fazer L'Hopital. Tá. Então é isso, tá? Uhum. Esse limite, inicialmente, zero vezes infinito. Então, o que a gente vai fazer? Vai inverter a função para que fique zero sobre zero. E agora eu posso fazer L'Hopital. Uhum. Pronto. Daí, o L'Hopital, tu sabe, é derivar em cima e embaixo, né? Uhum. Beleza. Então é isso, ó. Recomendo aqui, ó, página 173 para tu dar uma olhadinha nos exemplos. Vai te ajudar bastante, tá? Tá. Então tá bom. Então acho que é isso. Você tá bem pra prova, tá? Recomendo que você releia tudo que a gente fez para
ter essas... As coisas que a gente fez, eu tenho certeza que ele vai cobrar na prova parecido. Eu tenho que Certeza. terminar de fazer aquela lista toda. Não, é só revejo o que a gente viu, né? Eu Porque tenho que fazer tá porque meio eu em tenho cima que da entregar prova. aquela lista. Ah, tu tem que entregar? Tem. Pra hoje? É, a prova é de noite só. Ah, tá. Bem, gostaria de ter feito mais questões contigo, só que, né? Ou a gente fazia as questões ou a gente entendia as questões, né? Eu prefiro entender que aí depois dá pra fazer. Beleza. Então tá bom. Tenho certeza que você vai bem. Relaxa, tá? Vai dar tudo certo. Você tá bem na matéria.